mulher, você já se sentiu completamente cansada e esgotada nos relacionamentos? Já sentiu raiva, tristeza, sem entender direito de onde aquilo veio? Então respira fundo, porque hoje nós vamos juntas destravar gatilhos emocionais que têm te aprisionado e aprender com Jesus e a ciência como romper esses padrões inconscientes, conscientes, mas que sabotam os nossos relacionamentos e a nossa paz. Seja muito bem-vinda à nossa jornada de transformação emocional, espiritual e relacional. Essa é a segunda aula da série Mulheres Curadas, Relacionamentos Restaurados. Eu sou Kellen Marques, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e sistêmica familiar. Eu sou mãe e esposa, completamente apaixonada por Jesus, e eu estou aqui porque carrego um propósito de ajudar você, mulher, a entender, a ser curada, a ser livre, a se preparar para construir relacionamentos mais saudáveis e cheios de propósito. E para mim não é fácil, está sendo um desafio estar aqui, na tela com vocês. Eu sempre quis ficar atrás da tela, no meu consultório, atendendo mulheres, casais, famílias, ajudando pessoas a se curarem das suas dores relacionais, dos seus medos, de gatilhos, de trauma. Então para mim é um grande desafio estar aqui. Então, por favor, esteja comigo, porque essa aula não se trata só de você, mulher que está me ouvindo. É para mim também. Eu não estou aqui perfeita. Eu não estou aqui porque eu aprendi tudo isso que eu vou ensinar. Eu vou estar aprendendo junto com vocês, tá bom? Então, por favor, me ajude. Quem assistiu a primeira aula e a primeira aula já foi forte, essa vai direto na raiz também. Então, vamos junto aprender o que é gatilho emocional. E a gente vai aprender com a sabedoria de Jesus a romper esses padrões inconscientes. Então, na primeira aula, nós falamos sobre vínculos emocionais do passado. Quem não assistiu, volta lá e assista, Tenta seguir essa sequência para fazer sentido para você. Então, hoje nós vamos avançar e mergulhar um pouco mais fundo em algo que muitas de nós enfrentamos. Os gatilhos emocionais. O que é isso? Então vamos entender. Você já reagiu com raiva, ansiedade ou tristeza por algo e depois ficam pensando: por que eu me senti assim? Por que eu fiz isso? Essas reações, elas podem ter raízes bem profundas, mais do que parecem. E Jesus sabe disso, Ele não apenas observa os nossos comportamentos, mas Ele enxerga a nossa alma. E na aula de hoje nós vamos aprender com a mulher da Bíblia que viveu isso na pele. Ela se chama Marta. Está lá em Lucas 10, a partir do 38 até o 42. Ele vai nos ensinar também nesse olhar um pouco mais crítico, da palavra e da ciência também, o que são gatilhos emocionais. São botões internos que, quando são pressionados por alguma situação externa ou algum pensamento, ativam reações intensas. Geralmente esses gatilhos eles estão ligados em experiências do passado que a gente vivenciou, especialmente aquelas que deixaram marcas emocionais, traumas e feridas na nossa alma. Alguns exemplos comuns que cada mulher, claro, tem seus gatilhos, mas alguns exemplos comuns é quando a gente às vezes se irrita, por ser interrompida. E às vezes esse gatilho a gente se sente ignorada, a gente tá falando, tá ali comunicando e a gente se sente interrompida, não ouvida. Isso pode gerar um gatilho e eu me sentir ignorada, não amada, é que as pessoas não estão com atenção em mim. E você se desespera ao não ter esse controle de algo. Então vem esse gatilho de medo de ser insuficiente. Você tá lá conversando, alguém te interrompe. Pode vir aquela sensação de que o que eu tô falando não é interessante, as pessoas não dão bola pra mim, não me levam a sério. E aí você pode até às vezes chorar diante de alguma crítica, de alguma ferida de rejeição, e isso vai gerando esses gatilhos, que são sinais de que existe uma história interna pedindo reparo e cura. E na maioria das vezes ela é inconsciente, a gente apenas reage com a sensação, com o pensamento. Então o exemplo bíblico de Marta que eu quero trazer é da mulher sobrecarregada. Quem aí está se sentindo sobrecarregada, mulherada, levanta a mão. Então Marta, ela era essa mulher ativa, cuidadosa, provavelmente a mais responsável pela casa. E Jesus foi à casa dela e da sua irmã Maria. E enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, Marta ficou lá sobrecarregada, cuidando dos afazeres da casa, da comida, de servir todo mundo bem. E então, em um momento, ela ficou irritada e disse para Jesus: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Diz aí, fala para ela me ajudar. Em Lucas 10, 40 fala sobre isso. Veja a intensidade emocional aqui de Marta. Vamos entender.
ela estava sobrecarregada, ela foi tomada por um gatilho, uma sensação de que precisava dar conta de tudo, mas estava sozinha, sem auxílio. E a ansiedade de manter tudo em ordem e de cuidar de tudo, de todos. Alguém aí também, né, já vivenciou, já leu essa história e sabe mais ou menos como se trata? Diga aí nos comentários se você já leu, se você conhece, se você se espelha também em Marta. Então Jesus respondeu para ela com firmeza, mas com muito amor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a melhor porção, e esta não lhe será tirada. Então veja bem, Jesus identificou o gatilho de Marta, a ansiedade, né, por manter tudo em controle, organizado, o medo de não ser o suficiente, o excesso de zelo, de responsabilidade. Jesus, aliás, convida a gente a trocar essa preocupação pela presença, pela palavra, trocar a ansiedade pela entrega, né? O ativismo demais por uma intimidade com Deus. E às vezes a gente atropela as coisas, né? A gente deixa de fazer algo e faz outras que às vezes não compensa muito. E entender isso é algo muito importante. Entender essas reações desproporcionais e a origem emocional dela. Então pensa comigo uma coisa. Você sente que precisa dar conta de tudo, o tempo inteiro, sempre. Sente culpada quando descansa. Quantas mulheres aqui no consultório já falou, nossa, eu tô de férias e parece que eu tô me sentindo culpada por estar descansando. Se cobra demais, cobra dos outros, cobra dos filhos, do marido, cobra de si mesma, cobra até de Deus. Esses são gatilhos muito comuns em mulheres que vivem em alerta constante, né? Que trabalham, cuidam de casa, tem muitos afazeres, né? E muito desses padrões nascem lá de trás. Talvez em uma infância onde você precisou crescer rápido demais, tinha responsabilidade, tinha cuidado dos irmãos, ou tinha que ajudar nas finanças de casa, foi trabalhar muito cedo. Em uma casa onde você teve que cuidar de todo mundo, né? Ou por ter sido elogiada apenas quando fazia algo e não pelo que você era. O padrão de Marta é atual. Mulheres ansiosas e controladoras que vivem tentando manter tudo funcionando em perfeito estado, em perfeitas condições, sofrem muito também, se sentem exaustas. Você pode estar se perguntando então, Kellen, como a psicologia enxerga isso? Como ela trata isso, né? Como ela pode me ajudar a romper esses gatilhos? A psicologia entende que os nossos processos, que os nossos comportamentos e reações emocionais não surgem do nada. Elas são moldadas por experiências, por crenças que são formados ao longo da nossa construção enquanto seres humanos. E pelos esquemas emocionais que nós criamos para nos proteger. Então é uma proteção. Por exemplo, né? Uma criança, você criança, precisou cuidar de seus irmãos muito cedo, desenvolveu uma crença inconsciente de que descansar é errado. Alguém que cresceu sendo criticado por errar, por ter um gatilho emocional diante de qualquer comentário ruim, mesmo que às vezes leve, despretensioso, sem medo, né? Isso fica armazenado no nosso inconsciente. A ciência, a psicologia nos ajuda a trazer essa consciência, esses padrões, e a psicologia nos ensina a observar os nossos pensamentos, o que a gente pensa, a identificar as nossas emoções, o que eu estou sentindo. Então é muito importante ter a consciência do que eu penso, do que eu sinto, identificar as emoções, né, e como eu reajo a elas. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela usa perguntas, né, no cenário terapêutico, como por exemplo, então é bom que você se faça essas perguntas agora. Anote isso no seu caderno terapêutico, né? Como eu falei na primeira aula, é muito importante você ter o seu diário terapêutico para você anotar o que se passa na sua vida, o que você pensa, como você sente, como você se comporta. Anotar isso mesmo, né? Eu falei que eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo mesma. E lá eu mando áudios do que aconteceu, como eu tô me sentindo, né? As minhas reações, o que eu queria ter falado e não falei, enfim, tudo a meu respeito eu coloco lá. Vamos entender, vamos aprofundar. Você vai anotar então nesse caderno o que exatamente me deixou irritada nessa situação. Pensa numa situação e você vai anotar o que te deixou irritada. Que lembrança ou sentimento antigo foi ativado? Outro questionamento. Que pensamento surgiu antes dessa emoção? Não precisa de tempo. Tá vendo que são perguntas muitas das vezes que você não vai conseguir responder de primeira, de pronto?
mas você precisa pensar a respeito disso. Eu falo que nenhuma pergunta fica sem resposta, então pergunte para si mesma. Que lembrança e sentimento antigo isso foi ativado em mim? Tá vendo que você tem que estar conectada consigo para você responder? E esse processo nos dá uma ferramenta para poder romper esses ciclos, né? Esse ciclo reativo de começar a pensar, a sentir e a agir. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente começa a formular novas fórmulas de pensamento, um novo sentir e um novo agir. E mais, a psicologia não trata só o sintoma. Ela olha lá na raiz, ela olha lá na profundidade, nos ajuda a reconhecer as nossas crenças disfuncionais, reorganizar as nossas memórias dolorosas, fortalecer o nosso senso de identidade. E como que isso reacende essa lanterna interna dentro da nossa mente? Essa dor que a gente tem, ela sempre tem nome. Esses gatilhos sempre têm nome. A gente não sabe porque a gente não pensa e não se conecta com isso, concorda? Essas reações, elas têm uma história, mas você pode ressignificar. E a boa notícia é justamente essa, é que o olhar clínico não exclui o toque de Jesus também. Então, o que eu tô te falando aqui sobre a psicologia, ela vai de encontro à palavra de Deus, né? E isso é muito bom. Jesus reconhece a nossa alma mais do que qualquer teoria. E quando a gente une, então, a ciência e a mente, a sabedoria com o Espírito Santo, o processo de cura ele é ainda mais profundo. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa mentoria. Eu estou usando a ciência, estou usando o que a gente consegue enquanto ferramentas, enquanto pensamento humano, enquanto o que a gente já descobriu do nosso cognitivo, psicológico, os pensamentos, emoções, gatilhos, para poder unir isso à palavra de Deus, que a gente tem imensos cenários, personagens que falam sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre Marta, mas nas próximas aulas a gente vai aprender isso na prática com Jesus também, assim como nessa aula de hoje. E pensando nisso, eu sempre vou trazer um caso clínico também para vocês, tá? Então, nesses casos clínicos, eu vou mudar o nome, eu vou colocar nomes fictícios para vocês entenderem também na prática como isso funciona. Eu já atendi centenas de mulheres no meu consultório, então eu posso falar com propriedade como que isso acontece na nossa mente, na nossa vida, como esses nossos relacionamentos vão ficando desgastados. Então vamos falar um pouquinho sobre Alice, eu vou dar o nome de Alice. Então eu atendi uma paciente que chamava Alice, com 37 anos de idade, ela se irritava muito com o marido enquanto ele não ajudava em casa. Mas o nível de raiva que ela sentia era desproporcional, né? E a gente explorou isso muito na terapia, descobrindo que na infância ela era uma filha muito responsável. Ela cuidava dos irmãos enquanto os pais iam trabalhar. Ela nunca pôde brincar de verdade, ela nunca pôde ser criança de verdade, porque ela já tinha responsabilidade de adulto. E na vida adulta dela, né, todo cenário que lembrava aquele peso emocional ativava como gatilho. Como que era isso então? Alice estava sendo Marta. Ela vivia uma responsabilidade, uma inquietação, a mente sempre cheia de tarefas, né? Mas ela se sentia esquecida num lugar de descaso, de desconexão com ela mesma, com o marido, com o filho, até mesmo com Deus. E como que a gente começou a romper esse gatilho com a Alice, né? Vamos entender lá, então, com Jesus. O que Jesus fez? Jesus não repreendeu Marta por trabalhar, mas chamou a consciência de Marta porque ela estava ansiosa demais, inquieta, né? Ela não estava olhando o que de fato era necessário, ela só estava olhando para os afazeres. E talvez isso vala para mim, para você também. Então, essas ações práticas, como romper esses gatilhos, né, faz com que a gente comece, então, a observar alguns pontos, né? Então, o que Jesus trouxe para ela? O que a psicologia pode nos trazer? Então, vamos lá. Vamos pensar junto aqui. Primeira coisa, pare e observa. Quando sentir uma reação forte, pergunte para si mesmo: isso tem a ver só com agora ou ativa algo antigo dentro de mim? Então anote isso, entre em contato com você. Esses gatilhos, essas reações fortes, reativa em você o quê? Pensa no hoje e pensa lá atrás. Segunda coisa, reconheça o padrão.
Tenho vivido um alerta, exijo demais de mim, me irrito quando os outros não descansam. O que isso significa para você? Vamos pensar dessa forma, reconhecer o padrão. Claro que eu estou trazendo um exemplo aqui, tá, mulher? Tem vários outros. Eu estou trazendo o exemplo de Marta, para a gente destrinchar. Mas pode ser que você não se conecte com isso e a sua realidade seja diferente. Mas o princípio vai ser o mesmo. Segunda coisa, então, que você vai fazer, reconhecer o seu padrão. Como que você tem vivido? Que alerta no dia a dia você tem sentido? Que exigência demais você faz de si mesma? O que você tem se irritado? Quais que são as suas irritabilidades? Como que você tem descansado e cuidado de si mesma? Terceira coisa, ore com sinceridade. Jesus revela que a nossa ansiedade diz sobre nós. Da onde que ela vem? Então pergunte para ele. Faça uma autoanálise e convide o Espírito Santo de Deus para estar junto com você nessas revelações. Quarta coisa, pratique a escolha da melhor parte. Inclua momentos de presença, descanso intencional, oração sem culpa, autocuidado. Então tira um dia para você cuidar de você, para você ter prazer, para você ter suas práticas esportivas, cuidar de si mesmo. Eu até brinco, de tomar o banho premium. Aquele dia que na semana que você vai tirar para cuidar de si mesma, para lavar seu cabelo, fazer uma hidratação, uma esfoliação no corpo, e ao mesmo tempo ter esse autocuidado e pensar em si mesma, de pensar ali a hora que você tá passando um creme no seu corpo, conversar com você, entender onde que tá as suas dores, aonde que tá o seu cansaço, aonde que nesses momentos você tem se perdido de si mesma. Então são coisas que geralmente a gente não faz. Então são esses exercícios práticos, esses encontros, essas conversas que a gente melhora. Então eu quero passar um exercício prático para você também fazer essa semana, tá? Além do banho prêmio, você pode então se imaginar num lugar tranquilo, fechando os olhos, imaginando então que Jesus entrou na sua casa agora. E você está ocupada, limpando a casa, resolvendo mil coisas, E ele se senta na sua sala e te chama pelo seu nome. E você está inquieta, com muitas cores, com muitas coisas, com muito afazeres, com muito pensamento. E ele pergunta para você: o que você sente? O que você gostaria que eu fizesse para você agora? O que você acha que Jesus poderia te responder com seus questionamentos? Então escreva essas respostas no seu caderno. Se você quiser colocar aqui nos comentários também o que você falaria para Jesus se ele te abordasse na sua casa e pedisse a sua atenção. Esse é um exercício muito bom e pode ser um ponto de virada mesmo para você quebrar os seus ciclos, Como você se identifica às vezes com Marta ou com uma outra personagem, se você pegou sendo dominada por algum tipo de ansiedade, de tentar fazer tudo, de se sentir fracassada, limitada, eu gostaria que você comentasse aqui também, trocasse as suas experiências para a gente crescer juntas. É muito importante a gente compartilhar. Esse compartilhar, ele ajuda muito, as nossas dores. Então, vamos retomar. A primeira aula a gente falou sobre como a gente identificar as nossas dores, os nossos traumas, os nossos bloqueios. Geralmente eles vêm lá de trás. Isso na mentoria nós vamos trabalhar muito bem trabalhado. Aqui, claro, é uma aula, eu estou ensinando vocês sobre o olhar de Cristo e o que a psicologia e a neurociência fala. Mas é muito importante você reconhecer também nos seus momentos. Então na mentoria a gente vai mergulhar profundamente. Então hoje a gente aprendeu sobre os gatilhos, que são essas reações que aparecem na nossa vida, na nossa mente, que aí a gente fica irritada, cansada, ansiosa. A forma como a gente faz, o que a gente faz, diz muito sobre esses gatilhos. Esse botãozinho que aciona na gente, a gente fica com raiva, irritada, briga com o marido, briga com o esposo, briga com os filhos, e fica um caos a nossa vida. E aí a gente tem essa sensação de que a gente não sabe se relacionar direito. Eu não orei, agora que eu tô aqui me lembrando, eu não orei no início. Então vamos orar no final? Eu acho que foi até proposital, porque eu quero pegar tudo isso que a gente aprendeu na primeira aula e na segunda, e vamos pedir para que o nosso Senhor Jesus amado nos reconecte conosco mesmo. Então, Senhor, nos ensine, Pai, a entender o teu propósito,
a identificar, Senhor Deus, lá atrás como a gente era, a identificar esses gatilhos emocionais hoje, Pai, para a gente poder aprender a viver em completude, a gente aprender a viver em Ti, Senhor Deus, em amor. Então nos ensina, Pai, nos mostre. Conversa com essa mulher hoje, Pai, no íntimo, no momento que ela tem com você, que ela ajude ela, Pai, a se abrir, a identificar as suas dores, os seus lamentos, os seus traumas, os seus bloqueios. Senhor Deus, que ela possa vir a ser livre, que ela possa vir a ser curada, Pai, assim como eu também, todas as mulheres que nos ouvem, Pai, para aprender, Senhor Deus, a ter uma vida saudável, de relacionamento íntimo e verdadeiro contigo e conosco mesmo, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa aula, muito obrigada por estar aqui. Então, mulheres, essa é só uma gota do que a gente vai viver na mentoria. Mulheres curadas, relacionamentos restaurados. Tem muito mais. E essa aula, se ela já tocou o teu coração, imagina então como a gente vai aprofundar dentro da mentoria. Então você não nasceu para viver relacionamentos quebrados, mulher. Você nasceu para amar, para ter leveza, para ter paz, dignidade. E Deus vai te ajudar nesse processo de restauração. Então clica aqui, a gente vai deixar aqui na descrição como que você faz também para participar dessa mentoria, a gente vai dando mais informações. Mas vamos juntas, mulher, tratar essas raízes profundas, ativar a nossa nova fase de uma vida emocional, espiritual, relacional saudável. Eu te espero lá. Um grande beijo para vocês, com muito carinho e até a próxima aula.